a pergunta que eu me faço também. Que ele é um psicopata, isso já há laudo dizendo que ele tem distúrbios, a gente sabe. Agora, o comportamento de um psicopata acuado é uma pergunta. Na linha comigo, para falar sobre isso, um profissional de grande gabarito, psiquiatra forense, Dr. Talvani de Moraes. Dr. Talvani, um sujeito com um distúrbio assim, quando se sente cercado, acuado, é capaz de tudo? É capaz de fazer algo ainda pior? Me diga, boa noite. Boa noite, Hernani. Boa noite aos ouvintes, aos telespectadores. Na realidade você já colocou a resposta, né? Quer dizer, o indivíduo não é só o doente, não é só aquele que tem transtorno de personalidade. Qualquer ser humano, quando está acuado, assim como uma resposta dos próprios animais, né? Nós somos animais racionais, mas o animal irracional também reage. A ação que adotam é exatamente de ficar mais agressivo, tentar se defender e atacar aquele que está próximo a ele, né? Exato. Com relação ao Lázaro, doutor Talvani, como é que o senhor enxerga o comportamento? Como é que o senhor vê, com base em tudo que o senhor tem acompanhado dessa história? O que nós conhecemos ainda, por enquanto, é de noticiário, né? O que o noticiário, o trabalho da imprensa, que vocês fazem muito bem, de mostrar, né, a conduta desse indivíduo, que inclusive cometeu vários homicídios, ao que alega a polícia, né? E ele provavelmente vai ser levado à justiça se for preso com vida e vai ter que responder por essas ações, né? Ações inclusive de estupro, de homicídio, etc. De qualquer maneira, é uma forma totalmente anormal, em termos de estatísticas, né, humanas, de reagir às situações. Quer dizer, uma pessoa que se torna uma verdadeira fera, né? Ele, além disso, tem um conhecimento grande, pelo que está se observando. Ele é um mateiro, né? Quer dizer, a gente chama de mateiro, o pessoal do interior chama, né? Sim. Mateiro é aquele que conhece bem o mato, que sabe como se safar, que sabe onde deve se esconder, como é que vai improvisar um alimento, tudo isso ele conhece, né? Você vê, são 13 dias, me parece, né, Hernani? Exato. Agora, esse conhecimento, né? Certo. Ele também aponta para uma direção. O psicopata costuma ser inteligente, doutor Talvani? Costuma, e até muito inteligente. Os psicopatas, na área do crime, por exemplo, eu trabalhei com isso muitos anos, tratando dessas pessoas, eles têm essa tendência. Eles têm a dificuldade de absorver qualquer valor moral. Ou seja, eles são eles por eles mesmos. Então eles não têm nenhum sentimento de empatia, sentimento de proteção ao outro, sentimento de pena, nada disso eles sentem. Eles vivem exatamente o mundo como se o mundo fosse deles. Então, são profundamente individuais, né? Sim. Doutor Talvani, continua comigo, porque tem muita gente mandando mensagem pro nosso Twitter aqui, ó. Viviane Costa, meu Deus, que agonia isso. Se refere às buscas intermináveis. Doutor Talvani tá na linha ainda, eu já vou falar mais com ele. Hashtag Cidade Alerta RJ. Aqui você participa no Twitter, você escreve lá e sua mensagem aparece na tela do Cidade. Ele tem o prazer de matar e fazer coisas piores contra as pessoas. Então isso até pode servir de base para uma pergunta, né? Essa opinião da Érica. Olha aí a Rebeca. Bora colocar o exército para trabalhar, tá na hora de mostrar serviço. Quer dizer, ela achando que o exército tem que entrar no trabalho de buscas, não é a prerrogativa das Forças Armadas isso. Agora, com relação ao que a Érica diz, olha aí, ele tem o prazer de matar. Há psicopatas que têm o prazer de matar ou todos têm esse prazer? Não todos não, alguns, porque dentro da classe dos psicopatas você tem vários tipos, né? Um tipo muito comum que a gente vê no noticiário policial e no dia a dia é o estelionatário, né? Aquele que quer enganar o outro, né? E que pratica o estelionato, quer dizer, vende casa que não existe, que não é de propriedade dele, né? Arranja algum jeito de retirar dinheiro das pessoas mais desvalidas, etc. Esse é o mais comum dos psicopatas. Porque ele não sente nada
aplicando um golpe na outra pessoa, tirando dinheiro da outra pessoa, sabendo até que, às vezes, aquela pessoa não tem nem condições financeiras, está colocando ali nas mãos do golpista, né, todo o dinheiro de uma vida. Perfeito. Isso aí, inclusive, os livros técnicos escrevem como falta de sentimentos nobres, quer dizer, o sentimento de compaixão, o sentimento de pena, o sentimento de proteção ao outro, né, a solidariedade, nada disso para ele tem valor. Nada, nada. E por que alguns matam? Agora, doutor Talvani, só um minuto, eu tô com imagens ao vivo. Pois não. De uma viatura seguindo para mais um ponto onde esse sujeito pode estar escondido, o Lázaro. Olha aí, ó. Mais uma informação vai ser checada, uma área muito complicada. Você vê que a estrada é de terra. À medida em que os veículos avançam por ali, a poeira toma conta do ambiente. Há uma dificuldade para os policiais. Nossa equipe de reportagem fazendo também um trabalho muito esforçado. Tudo para levar a informação em primeira mão para você que acompanha o Cidade Alerta Rio. Nosso programa, a 1h13, abrindo espaço para essa ampla cobertura, tendo em vista que o assunto toma conta do Brasil. Todo mundo só comenta isso nas redes sociais, em tudo quanto é canto que a gente vai. Mas então, o doutor Talvani, psiquiatra forense com a gente aqui, Talvani de Moraes, renomado nesse assunto, por isso fiz questão de colocá-lo no ar. Doutor Talvani, por que um psicopata resolve matar? Esse aí é uma grande dúvida, uma grande interrogação que nós temos, porque como eu acabei de dizer a você, quando você me perguntou há pouco, se todos eles matam, não, só alguns. Então esses chamados, geralmente são colocados, o americano tem uma expressão, né, serial killer, quer dizer, o matador em série, aquele que provoca várias mortes, né? E que são mortes que não têm razão de ser no sentido passional, porque nós sabemos que alguns homicídios, né, algumas pessoas matam quando estão numa situação de briga, numa situação de confronto, numa situação de se sentir prejudicada pelo outro, né? Quer dizer, a motivação passional pode existir. No caso deles não existe, são mortes inexplicáveis, tá? São mortes que as próprias pessoas que conviviam com ele antes geralmente usam a expressão. Você, como jornalista, já deve ter visto essa expressão. Isso é engraçado, né? Como é que pode? Um sujeito era tranquilo, sereno. Como é que fez um negócio desse? Ninguém achava que ele seria capaz disso. Ou seja, até a avaliação leiga, né, que é comum e que é válida, né, da convivência das pessoas, diz que aquele cidadão não parece um sujeito violento, não parece ser um homicida. E ele provoca, às vezes, mata uma família inteira, quer dizer, é um doente problemático, né? Até para se entender, né, a questão. Porque, do ponto de vista intelectual, Hernani, ele é lúcido. Ele é lúcido. Você vê que nessa caçada aí que a polícia está fazendo, ele, se fosse um indivíduo, um esquizofrênico, por exemplo, se fosse um indivíduo confuso, um demente, já teria sido apanhado, porque não teria criatividade até no fenômeno da fuga, né? Mas ele não. Ele usa o conhecimento que ele tem de mateiro e vai lucidamente fazendo o caminho dele, fugindo da polícia, colocando situações difíceis de superar. Inclusive ele está, ao que dizem aí na imprensa, ele está armado, né? Ele vai a algumas chácaras e consegue alimentação. Então ele está numa verdadeira aventura solitária, mas ao mesmo tempo inteligente. Não há falta de inteligência com eles, não. Doutor Talvani de Moraes, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da medicina, o senhor que é psiquiatra forense, um sujeito como Lázaro tem cura? É difícil, sabe, Hernani? Agora, eu sempre, por isso eu me dediquei à medicina, eu sempre acreditei na possibilidade, pelo menos teórica, da cura, entendeu? Porque senão eu teria desistido, não? Eu tratei durante 50 anos de pessoas doentes mentais, que normalmente a cura é muito difícil, alguns não conseguem, mas a gente luta para conseguir, né? É uma questão humana, inclusive, uma questão de humanidade, né? É possível controlá-lo com medicamentos? É possível, é possível. Agora, eles necessitam sempre de um ambiente que seja restrito. Ou seja, eles respondem bem quando estão presos, é curioso isso. Eles dentro do presídio são os mais comportados. Por quê? Porque eles sabem que ele ou vai fugir dali ou vai conseguir uma liberação
E aí ele poderá realizar todas aquelas fantasias agressivas dele. Mas enquanto ele está ali no ambiente restrito, quer dizer, controlado, que é o ambiente do presídio, ele se mostra como ódio. Geralmente os funcionários dizem, engraçado, doutor. Eu fui diretor de instituição desse tipo, né? Doutor, ele é ótimo. Tudo que a gente pede, ele faz, é perfeito, não cria problema, etc, etc. Então eles são pessoas, entre aspas, comportadas quando necessário. Até porque aquela primeira pergunta que você me fez, eles mantêm a lucidez, mantêm a inteligência, mantêm.